Pai do Senhor dos irmãos, amém? Amém. Os irmãos podem tomar o Senhor de sempre, em nome de Jesus. Eu queria já agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui, atrás dessa tribuna aqui, para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Quero agradecer aos pastores dessa casa pela confiança, aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, a cada um dos músicos que estão aqui, ao Zé Roberto, ao Zé Roberto dos teclados, como costumamos chamar, e a vocês que vieram aqui. Amém? Amém. A vossa Bíblia no livro de Esther, louvado seja Deus, capítulo 6. É Deus. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 6. Vou ler alguns versos. Vamos segurar um pouquinho, eu vou ler até o verso 12. Capítulo 6 do livro de Esther, verso 1 até o verso 12. Eu vou estar lendo, espero que o irmão entenda. Os irmãos entendem que Deus vai falar esta noite. Essa palavra já colocou alguns dias atrás. Até fiquei martirizando em casa, alguns meses atrás, sobre essa palavra, porque Deus colocou a palavra no meu coração. E eu até fiz um comentário com o pastor Inácio, que hoje não está aqui presente, tinha feito lá atrás, um comentário com ele. Ele falou assim: segura, no dia certo, na hora certa, Deus vai lhe dar a honra de falar tudo aquilo que está no seu coração. Amém. Amém? Amém. Posso ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esther, capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Diz assim, verso 1: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam por as mãos do rei Assuero. Em outra tradução, procuravam matá-lo. Diz assim, o verso 3: então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de que se agradará o rei, para que lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Verso 9: e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e fazes assim para com o judeu Mardoqueu, e que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. O 11: e Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Verso 12, o último, que eu vou estar lendo. Tem mais um verso, ele diz assim: depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, alojado e coberta a cabeça. Amém? Aleluia. Alguns meses atrás eu fiz menção dessa leitura, e o Senhor trazia ao meu coração a vida desse homem, desse Mardoqueu, Mordecai, me dizia outra tradução. E eu fiquei ali
Agora o dia lendo e lia, não entendia. Quando foi um dia, o Senhor colocou no meu coração para que eu lesse novamente. Eu li. E o que eu vi uma coisa muito interessante. Você vê que no princípio que eu estou lendo aqui, diz que o rei não conseguiu dormir à noite, perdeu o sono, e por isso pediu para ler o livro das crônicas, um livro a qual todo o ocorrido que acontecia no reinado era escrito nele. E ao ler esse livro, o rei ficou espantado, porque alguém que não tinha muito conhecimento livrou ele. Alguém chamado Mardoqueu, que vivia sentado na porta. A Bíblia não disse que ele estava dentro do palácio, sentado lá de fora do palácio. Este homem sentava à porta, era Mardoqueu, e o rei pergunta: você leu isso para mim? O que fizeram para este homem? Falaram nada, não fizeram nada para ele. Não deram nada, mas nem nada para esse homem. Não tem uma casa para morar, esse homem não tem um lugar para ficar. Mas quem é esse homem, Mardoqueu? Aí ele falou assim: olha, este homem está lá fora, continua no mesmo lugar, não saiu. E o Senhor falou assim: que daria a este homem? Ninguém nunca deu nada para ele, pelo que ele fez. Existia dentro do palácio o inimigo do rei. E a Bíblia nos relata, lá atrás, se você ler o livro do Esther, pelo primeiro dia, diz que ele tinha uma intimidade com o povo do palácio. Então, tal que ele ficou sabendo da traição dos dois homens. Ele fez chegar até o rei, não se apresentou ao rei, mas ele fez alguém chegar até o rei e explicar para o rei o que ia acontecer. E este homem, Mardoqueu, voltava para o seu lugar, fazia isso e voltava, ficava à porta do rei. A Bíblia diz que até depois do que aconteceu, ele voltou sempre à frente do palácio. Mas havia naquele lugar, e não é diferente do nosso dia, o inimigo daquele homem, o inimigo do povo de Deus, chamado Amã. Já tinha preparado uma forca para acabar com aquele homem, porque sabia que ele, mesmo na situação que estava, não se prostrava para ninguém, a não ser para o seu próprio Deus. Segundo o relato bíblico, diz que este homem, Mardoqueu, ele todo dia adorava o Senhor. Ele não se prostrava para outra situação, porque às vezes que esse Amã era um príncipe, e por ser um príncipe, ele tinha que ser reverenciado. E ele passava por Mardoqueu, e Mardoqueu não fazia reverência nenhuma. Ela disse que ele nem olhava para a cara do Mardoqueu. E Mardoqueu nem olhava para a cara de Amã, perdão. E Amã começou a criar um ódio desse homem. Por quê? Porque ele servia a Deus. Por servir a Deus, eu e você, muita gente nos odeia. Muita gente tenta nos matar. Tenta nos tirar daquilo que é projeto de Deus sobre nossas vidas. E foi o que Amã fez. Planejou tudo. E ele fez uma forca. Pensa que é uma forca num lugar bem alto. Porque ele queria exterminar com todos os judeus que tinham naquele lugar. Mas primeiro ele queria acabar com Mardoqueu. Porque Mardoqueu não fazia reverência a ele. Era um gesto simples de fazer. Era só ele passar Mardoqueu, curvar a cabeça. Mardoqueu não fazia tal coisa. Por que Mardoqueu não fazia? Porque Amã era a semelhança do mal naquele lugar. E para a semelhança do mal, o povo de Deus não pode fazer reverência. Por isso ele não reverenciava para ele. E não é diferente do dia de hoje. Nós não podemos reverenciar ao mal. E ao mal, às vezes, vem à nossa casa, vem ao nosso encontro, e a gente reverencia o mal. A gente, quem sabe, manda um like para o mal. É para uma pregação, ninguém manda. Mas Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu não se reverenciava ao mal. Aleluia. Mardoqueu continuou do jeito que ele tinha que continuar. E chegou a hora dele ser honrado. Porque o rei, ao ouvir o relato do livro das crônicas, fez uma pergunta aqui que você ouviu ler: o que deram para este homem? O que entregaram na mão deste homem pelo feito que ele fez? E o jovem daquele palácio falou: nada foi entregue àquele homem. Ele falou assim: então, quem está no pátio? Ele falou assim: Amã, o inimigo de Mardoqueu chegou no pátio. Ele falou: chama ele aqui. E ao chegar à frente do rei, Amã se achou melhor.
Amã se achou que ele chegando na frente do rei, o rei mandou chamar Amã, ele falou: rei, tem alguma coisa boa para me dar. Rei, faz uma pergunta. O rei Assuero chega para ele e pergunta: olha, o que se daria ao homem cuja honra o rei quer dar? Aí ele atentou o seu coração, porque ele achou que ele fazia tudo que era correto, fazia tudo que era certo. Mas para o rei estava tudo errado. Porque para Deus, o que o inimigo faz está errado. O que eu e você fazemos, temos que ser correto dentro de Deus. A Bíblia diz que ele chega para Amã e fala isso, e Amã, dentro do seu coração, fala: deve ser isso para mim. Quem sabe Deus, né? Quem sabe o rei, né? Quer me honrar. Eu vou falar para o rei o que ele faz. Começou a falar das roupas, das vestes, quem sabe colocar um cavalo para você montar na cidade, e põe alguém dos príncipes para poder pregoar sobre ele. E o rei chegou para mim e falou: faz isso, pega tudo que você falou, não deixa nada escapar. Ele falou: por quê? Eu falei: não, porque este homem é mais do que eu. Este homem é mais do que eu. E a mãe ficou triste ali no seu coração, porque disse: como é que eu honrar e apregoar sobre um homem que eu odeio, que eu não gosto nem de olhar para ele, porque não tem reverência ali. Rebelde disse que ele fez isso. E começou a andar na cidade. Falou: olha, este homem aqui é merecedor do que está na cabeça dele. As vestes que ele tem também, ele é merecedor dessas vestes. E apregou isso para ele muito mais. Falou: olha, este homem aqui que salvou o rei. Quando ele foi traído, quando tentaram tirar a sua vida. E depois voltou com ele para casa. E quando chegou na porta do palácio, a Bíblia diz que Amã deixou Mardoqueu. Mardoqueu voltou para o seu lugar e sentou. E Amã voltou para casa. Mas aí onde está a diferença? Porque ele ficou triste por ter honrado o homem de Deus. Mas o homem de Deus não fica triste quando ele é honrado por outro homem de Deus. Porque o inimigo ele faz isso, ele quer envergonhar, não honrar a minha vida, nem honrar a sua. Ele quer envergonhar mais do que eu. Porque naquela hora que ele entrou no pátio, segundo o relato bíblico, diz que ele entrou para apresentar para o rei o decreto que ele tinha feito, que era matar o judeu. E ele tinha feito uma forca, ele não chegou nem a falar para o rei da forca, não deu tempo. Ele ia falar para o rei da forca que ele fez para poder matar mais do que eu. Quando o rei faz a pergunta para ele, ele se encheu, achou que aquilo era para ele. Tem coisa que o inimigo acha que é para ele, mas é para mim e para você. Como diz hoje, na quinta-feira da vitória, você não veio aqui à toa, não vem aqui porque quer sair da sua casa para vir assistir um culto. Você que veio aqui porque ouvir algo da parte do Senhor. Você vem a este lugar porque quer saber o que Deus quer falar ao seu coração. Quem sabe você tem uma mãe na sua vida, que vem todo dia levantando, quem sabe, vem todo dia querendo falar mal de você, ou já fala mal de você, não querendo falar. Mas o Senhor tem feito comigo e com você, como fez com Mardoqueu. Mardoqueu acreditou que o Senhor ia mudar. Mardoqueu, em um minuto, em um momento, ele deixou de adorar o Senhor. Aleluia. E o Esther não fala de Deus, mas fala da fé. Aleluia. E da confiança que esse homem tinha em Deus. E o livro de Esther, se você olhar do primeiro capítulo ao último, até o último versículo do capítulo de Esther, do livro de Esther, você não vai ouvir ele falar de Deus. Não cita Deus em canto nenhum, mas cita a fé do homem. Que por não acreditar no mal e confiar em Deus, recebeu sua vitória. Por não confiar no mal e não se reverenciar ao mal, ele recebeu sua vitória. E a Bíblia diz que quando foi no final, a forca de Mardoqueu ia morrer, o seu inimigo morreu focado. Eu sei que muitos aqui conhecem essa passagem, lembro algumas partes dela, que fala sobre a forca que fizeram contra Mardoqueu, a própria pessoa caiu. E isso é real, porque aqui está escrito no livro de Esther, que por causa disso,
O Senhor honrou a Mardoqueu, o Mordecai, como queira. Mas a Amã, que queria tragar o homem chamado Mardoqueu, ele morreu enforcado. Morreu enforcado porque o rei soube toda a trama que ele tinha e que faria naquele lugar. O sogro do edito que ele montou, porque ele era um dos príncipes que vivia no palácio. Amã não era um homem qualquer, era um dos príncipes. E por isso, num dia como hoje, não tem cargo, não tem príncipe, não tem rei que possa derrubar você, que possa me derrubar, porque nós somos como Mardoqueu. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Ele fazendo ou não, eu sei que tem gente que às vezes está na prova e está aqui. Está na luta, mas está aqui. Porque confia que Mardoqueu confiou que Deus um dia vai mudar a sua situação. Glória. E por isso, nesta noite, eu quero dizer que essa palavra, que tudo aquilo que planejaram contra mim e contra a sua vida, não vai acontecer. Porque Deus diz que ferramenta nenhuma preparada contra mim, nem contra vocês, prevalecerá. Mas que pelejarão sim, vai ter guerra sim, vai ter luta sim, mas a vitória do povo de Deus, isso vai acontecer sempre, até aquele último dia, até o dia chamado do arrebatamento. Jesus volta logo para cada um de nós. Enquanto a gente estiver lutando, nós garantimos o ter vitória. Amém? Eu quero já agradecer a Deus pela oportunidade e as palmas a você. Amém.